Brasil começou a reunir os instrumentos de pesquisa, de inovação e também os mecanismos de financiamento e formação para desenvolver as cadeias dos minerais críticos e estratégicos. A partir dessas peças, o desafio agora passa a ser transformar esse conjunto em uma rota clara e também acessível às empresas, além, claro, de definir quais tecnologias e etapas das cadeias de produção o Brasil pretende priorizar. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o colunista da CNN Infra, Gustavo Roque. Gustavo, muito boa tarde. A gente sabe o que fazer, a gente sabe o potencial, o problema é começar. Estamos começando, ou pelo menos estamos começando com as peças corretas, Gustavo? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu diria que sim, Naka. Estou aqui em Brasília, no Seminário Internacional de Minerais Críticos Estratégicos, acompanhando desde ontem o que está sendo discutido. E eu te confesso que eu fiquei positivamente surpreso pelo evento que o Instituto Brasileiro de Mineração conseguiu organizar em duas perspectivas. Primeiro, na forma como foi construído, que ontem eles trouxeram uma perspectiva muito do governo, das entidades, das instituições que podem apoiar a cadeia e a jornada do desenvolvimento dos minerais críticos. E hoje eles estão trazendo as empresas, cada uma, olhando para o tipo de mineral que atua e dando entendimento de onde nessa cadeia elas atuam até onde pode ir. Eu diria de forma muito positiva. Ontem eu fiquei surpreso da forma como foi organizada. As entidades trazendo a FINEP, o Embrapi, o BNDES, mostrando as linhas de crédito, os recursos financeiros que estão disponíveis, como que as empresas podem acessar. E houve um reconhecimento também muito importante, um entendimento claro, de que ainda que tenhamos esses recursos financeiros para aplicar no desenvolvimento e na inovação, eles ainda estão, de certa forma, limitados, sobretudo para as empresas júniores, essas que estão lá no início do elo da cadeia, na fase de exploração. Agora, Gustavo, um dos debates sobre este assunto diz respeito ao que o governo chama de soberania, que é o acesso do capital estrangeiro a este setor. Qual a tua leitura sobre o que está definido até o momento, ou pelo menos sobre a discussão deste assunto até o momento? Eu diria que esse evento que aconteceu ontem, está acontecendo hoje, se ele tivesse ocorrido há 6 meses atrás, ele facilitaria muito essa discussão sobre investimento estrangeiro e sobre soberania. Hoje, especificamente, nós tivemos o presidente da mineração Serra Verde trazendo todo o histórico da mineração Serra Verde, como que ela foi constituída desde 2008, ou seja, é uma empresa que ela está nessa jornada há quase 20 anos, e em 2011 foi quando ela recebeu o seu primeiro investimento estrangeiro, exatamente dos americanos, que hoje a gente discute muito a entrada delas. Ou seja, esse investimento ele já aconteceu há uma década atrás. Então, nós estamos num setor onde é natural que o investimento estrangeiro ele ocorra. O que nós precisamos desenvolver do ponto de vista de narrativa, de entendimento, é o que está sendo discutido aqui hoje, em qual fase, e fazendo um parêntese, ontem o representante do Ministério das Relações Exteriores, ele trouxe isso de uma forma muito clara. Em que fase e o que nós queremos como parceria e com os quais países. E isso trouxe uma lucidez muito grande para o discurso ontem, porque deixou claro que nós não vamos dominar todas as fases da cadeia. Esse interesse, essa ambição em querer isso vai levar décadas. E hoje, especificamente, quando a gente vê o Senai, o CETEM, a própria USP e o Laboratório de Terras Raras, presente em Belo Horizonte, que hoje trouxe uma visão muito clara, e ontem também, nós precisamos compreender as nossas limitações. Alguns deles trazem o tamanho das equipes. Um tem 5 pesquisadores, o outro tem 10 pesquisadores. Talvez a equipe maior tenha 20 pesquisadores do que foi apresentado aqui. Quando a gente olha para a China, a gente está falando de centenas de pesquisadores. A gente está falando de cursos de formação, de pós-graduação, de mestrado em terras raras. Então, compreender isso nos ajuda a compreender também onde que nós devemos priorizar, onde que nós devemos atuar e como trazer essa discussão da soberania de forma estratégica e não só de forma, como está sendo colocada, muito generalizada, dizendo, não faz sentido discutir isso, porque aqui é para preservação da soberania. Parece que, Gustavo, diante do que se discute, as grandes preocupações do capital privado, que é abundante no mundo, mas precisa de ter condições e segurança, estas preocupações estariam sendo endereçadas pelo que se observa aí. E essa discussão toda,
ela acontece como resultado do marco legal para o setor que está tramitando lá no Congresso Nacional, ou é algo ainda maior do que essa legislação? Não tem dúvida de que a discussão do PL 2780 ela é um tema quente ainda, que traz bastante discussão e entendimento, sobretudo quando se fala do papel do comitê e como que esse comitê ele vai atuar. Ontem, ao final do dia, o deputado Zé Silva ele trouxe um entendimento de que o comitê ele vai ter que saber priorizar onde que vai entrar essa discussão e priorizar de forma também estratégica para que isso seja decidido. Mas ainda hoje reverberou um pouco junto aos representantes da iniciativa privada a preocupação com o papel desse comitê e outros temas e outras abordagens que o PL 2780 ele traz. Agora, quando a gente fala do capital e de como que isso tem que ser integrado, tem um aspecto positivo e eu diria que tem uma clareza das dificuldades das empresas acessarem primeiro o capital no Brasil e que talvez ele seja resolvido também com um instrumento que está previsto dentro do PL 2780, que é o Fundo Garantidor. O que acontece? Ainda que nós tenhamos FINEP, Embrapi, BNDES, as empresas que estão no elo inicial da cadeia, elas têm dificuldade de ter uma garantia real para poder acessar esse capital. E o fundo garantidor, ele seria essa garantia inicialmente com algo em torno de US$ 1 bilhão, que seria alimentado pelos percentuais de contribuição. Então, o que eu vejo como forma positiva aqui, Naka, é que nas discussões tem sido pautado os instrumentos que nós temos, a sobriedade de entender que esses instrumentos eles têm certas limitações, as entidades, instituições de pesquisa ainda precisam de mais orçamento, precisam desenvolver talento nos casos dos pesquisadores, mas se mostrou, diferentemente de outros momentos, de outras discussões das quais eu estava acompanhando, de que há uma clareza de caminho, há uma clareza de entender quais são os gargalos e como que nós precisamos atuar, inclusive trazendo recurso estrangeiro. É muito interessante ver o nascer de uma legislação de um setor tão complexo e estratégico como esse, porque o Brasil já cometeu muitos erros, muitos acertos em outras áreas que podem ser comparadas. Uma das discussões que a gente sempre ouve no Brasil é a participação do governo, participação do Estado, seja ele como o ente regulador ali que oferece, que dá, outorga, ou o cara que eventualmente até opera com uma estatal. Essa discussão rolou, já que Brasília é a sede do governo? Aconteceu on e offline, eu diria. Talvez offline tenha sido até mais interessante de uma discussão onde, assim, olha, a gente tem tentado pautar muito o governo de que deixa a iniciativa privada entender quais são as regras e como que isso vai acontecer. Porque quando a gente olha profundamente também no tamanho desse mercado, ele não é tão relevante como, por exemplo, o mercado de minério de ferro, né, ou do cobre. Então, houve algumas discussões ontem de entendimentos que isso deveria ficar a cargo da iniciativa privada. Só que, num contexto geopolítico atual, nas discussões que a gente tem a nível global, e que as terras raras são um tema sensível na Austrália, no Canadá, na China, no Peru, nos Estados Unidos, eu compreendo, de certa forma, que essa pauta da soberania ela vai continuar forte, que o papel do governo ali dentro para poder entender e construir estratégias vai ficar presente durante um bom tempo. Pode ser que com a aproximação das eleições, isso perca um pouco de tração e outros temas fiquem em foco, mas no ano que vem eu acredito que ainda vai haver discussão disso e eu diria que alguma forma do governo estar envolvido, seja para dar agilidade, prioridade, talvez pode ser vista de forma positiva também. Muito bem, que bom. Tomara que a discussão chegue a um bom termo, já que é um assunto tão quente. A gente conversou com o Gustavo Roque, colunista de infra aqui da CNN. Gustavo, obrigado pela conversa. Boa quarta-feira, meu caro. Obrigado, Naka. Excelente quarta-feira a todos.